Boa tarde a todos, eu sou a Giovanni e vou mostrar para vocês o artigo sobre avaliação do efeito de doses e fontes de nitrogênio sobre variáveis morfológicas, interceptação de radiação e produtividade do girassol. O girassol, ele é uma cultura que tem qualidade de óleo de suas sementes e uma das culturas de maior potencial para a produção de biocombustível. Então, o nitrogênio, sendo um nutriente que altera positivamente a produção de aquênios, ele desempenha importante função no metabolismo da planta, sendo essencial para a cultura. Com a sua deficiência, ele pode causar desordem nutricional, tendo um decréscimo de percentagem de óleo, não sendo favorável à cultura. E a gente sabe também que o nitrogênio ele ocorre em todos os órgãos da planta. Então, em melhores condições de nitrogênio, a gente pode ressaltar em melhores condições de crescimento e desenvolvimento da cultura, tendo assim um aumento de área foliar, resultando em radiação solar interceptada de qualidade, né, um aumento, e resultando em um aumento de taxa de fotossintética. Então, as fontes de nitrogênio disponíveis, a gente pode citar a ureia, que é um fertilizante mais utilizado no Brasil. Mesmo tendo acentuado as perdas de volatilização de amônia e polixiviação, ele ainda é muito comum e vai ser utilizado no trabalho. E também o fertilizante nitrogenado de liberação lenta, que é o FNLL, que ele é uma das alternativas mais interessantes, porque ele permite que o nutriente seja disponibilizado de maneira gradativa, minimizando os riscos de deficiência nutricional e também ou perdas, né, ao longo do ciclo da cultura. Bom, então, a partir do pressuposto de que o girassol, quando ele é submetido a diferentes doses de nitrogênio em cobertura, ele pode apresentar alterações na interceptação de radiação global, do índice de área foliar, do teor de clorofila e da altura das plantas. Então, nisso, o trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de doses e de fontes de nitrogênio sobre variáveis morfológicas relacionadas com a produtividade de 2 cultivares do girassol. No material e métodos, a gente pode falar um pouco sobre a área que foi feita o experimento, que foi uma área experimental do Laboratório de Climatologia da Universidade Federal de Santa Maria. O solo utilizado foi um latossolo vermelho, o clima ele é um subtemperado subúmido, que é frequente mais ou menos entre 25 a 26 graus Celsius. E o delineamento ele foi em blocos ao acaso. Então, o esquema fatorial foi 5 por 2 por 2, com 5 doses de adubação de 0, 40, 80, 120 e 160 quilos por hectare. A gente vai ver especificamente nas tabelas. E 2 fontes de nitrogênio, que é o fertilizante convencional, a ureia, com 44% de nitrogênio, e o fertilizante de liberação plena, que é o de 26% de nitrogênio. E 2 cultivares do girassol, o Olisum 3 e o Aguará 6. A estimativa de teor de clorofila ela foi obtida a partir do clorofilômetro. E a determinação da interceptação de radiação global, ela foi calculada a partir do piranômetro, tá? E a determinação da área foliar, ela foi utilizado um cálculo que vai ser fornecida a partir do fornecimento de comprimento médio de folhas, a maior largura da folha, o número de folhas por planta e o fator de correção. Também pode ser ressaltado a altura da planta, que ela foi medida no estágio R7. Esse estágio, ele é um estágio de enchimento dos aquênios, ele é muito importante. E
E a colheita das plantas, ela também foi realizada após os aquênios eles atingirem o estágio de R9, que é o estágio de maturação fisiológica. E a partir de 180 dias após a semeadura. E também foi medido 1.000 aquênios para ser calculado tanto a produtividade quanto o número da umidade, que foi de 13%. Bom, essas imagens eu peguei de um trabalho citado no artigo e ela mostra exatamente, por exemplo, na figura A, exatamente os 50% das flores no capítulo abertas, né? Dá para ver bem a profundidade e tudo mais. E também mostra a fase R7, que também é citada no trabalho, que é essa fase que é a imagem B, e a imagem C é a fase de maturação fisiológica. Bom, na fase R5.5 e R7, ela foi utilizada no teor de clorofila, na radiação global incidente, para ser calculado e tudo mais, e também no índice de folha, tá? Agora, a altura da planta, ela foi utilizada só foi medida no estágio R7, e a colheita das plantas, dos aquênios, foi utilizado na maturação no estágio R9, a partir de 118 dias, como eu já tinha dito. Agora, falando dos resultados de discussão, a gente pode analisar a tabela que os maiores valores de IF 5.5 eles foram encontrados com as doses de 80 e de 120 kg por hectare para cultivar de Alisson 3. E analisando agora a segunda variável, verificou a superioridade da cultivar Alisson 3 apenas na dose de 0 kg por hectare, sendo todo o restante a cultivar HRA6 apresentou superioridade, mas não muito significativa. Então, como a gente pode ver, é só alguns decimais a mais que é superior. Em relação à produtividade, na interação cultivar-dose, a gente pode definir como uma cultivar que apresenta significância com as doses de 40 e de 120 kg por hectare de nitrogênio, sendo a cultivar Olinson 3 a mais produtiva. Esses resultados eles podem ser relacionados com o quê? Com a maior IAF, né, obtido pela cultivar Olinson 3, porque com o aumento da área foliar, proporciona um incremento na taxa de fotossintética, possibilitando assim o crescimento do potencial produtivo do cultivar. Agora analisando a segunda parte da tabela e a primeira variável, a gente pode relacionar o IAF7, que foi influenciado pelo fertilizante nitrogenado na liberação lenta, porque os resultados eles foram superiores aos obtidos na aplicação de ureia, a partir das doses de 120 kg por hectare. E isso ele pode ser explicado por quê? Pelo efeito proporcional de liberação que ocorre gradualmente. Então, ele permite maior disponibilidade do nutriente na fase de início do enchimento dos grãos, que é o R7, como a gente tinha visto, resultando assim no incremento do IAF. Agora, no finalzinho da tabela, a gente pode ver a interação cultivar-fonte, que ela constatou que os cultivares apresentam diferença significativa em relação ao IRG 5.5 quando ele é submetido à ureia, sendo a cultivar HRA6, ele apresentou maiores valores. Já a cultivar Olinson 3, ele teve um efeito de fertilizante nitrogenado de liberação lenta, mais superior do que da ureia. E esse cultivar, quando ele é submetido à aplicação do fertilizante de nitrogenado de liberação lenta, ele produz ele produz mais que a ureia, né?
E já cultivar HA6, ele apresentou seus maiores valores de produtividade quando recebeu apenas aplicação de ureia. E essa característica, ela pode ser atribuída pelo efeito genético de cada cultivar. Então, como cada uma das cultivares ela tem uma exigência genética, ela também vai ter a sua exigência nutricional. Então, ela pode ser mesmo variável, não tem nada de diferente, assim, que eu posso comentar. E em relação à diferença dessas respostas das cultivares, quando ela é submetida à mesma fonte, somente ocorreu diferença com o uso de fertilizantes nitrogenados na liberação lenta. Então, a última parte de produção, a gente pode ver que o Olisson 3 ele teve maior resultado. Analisando o primeiro gráfico, a gente pode apontar que o IAF 5.5 ele teve resposta máxima com 100 kg por hectare de nitrogênio. Então, isso é considerado ideal. Por que é considerado ideal? Porque a gente sabe que a partir de um determinado nível de expansão foliar, a interceptação de radiação ela se mantém estável, mesmo aumentando o índice de área foliar, o que se pode explicar a estabilidade da produção em muitas culturas, mesmo com o aumento de doses de nitrogênio. Dando o segundo gráfico, a gente pode ver que o IRG 5.5 ele apresentou resposta para cultivar HA6, frente ao aumento de dose de nitrogênio. E quando essas doses foi maior que 100 gramas por hectare de nitrogênio, ela foi diminuindo. E isso ocorre por causa do autosombreamento, que é quando novas áreas foliares elas não resultam em aumento da quantidade de luz interceptada. No terceiro gráfico, a gente pode perceber que a produtividade ela foi altamente influenciada pelo aumento das doses de nitrogênio, sendo uma resposta positiva. Assim, resultando em que a cultivar Olisson 3 teve o maior rendimento. Bom, agora nesse gráfico, a gente pode analisar que o IAF7 ele aumentou até a dose de 75 kg por hectare de nitrogênio, quando ela foi submetida à ureia. E em relação à aplicação de FNLL, teve um incremento da IAF7 com o aumento de dose de nitrogênio. E isso pode ser explicado por causa do fertilizante de liberação lenta, porque ele permanece por mais tempo disponível nas plantas, porque o nitrogênio é liberado de forma gradual, possibilitando o incremento da área foliar. A ureia, a gente aplicando ela, dá pra ver que tem um declínio, né? E esse declínio, ele é resultante por causa que o nitrogênio, ele não é muito aproveitado, porque ele permanece menos tempo disponível na planta. Agora, o segundo gráfico, a gente pode ver que as doses crescentes de nitrogênio de forma de ureia, ela possibilitou uma curva de interceptação de radiação global, obtendo maiores valores na dose de 90 kg por hectare de nitrogênio. E isso é explicado porque se observa um maior número de folhas por planta frente à aplicação desses 90 kg por hectare de ureia. Assim, a maior emissão de folhas possibilita maior interceptação de radiação pelas plantas. Bom, então a gente pode concluir que as doses crescentes de nitrogênio elas promovem aumento do índice de área foliar, na interceptação de radiação global no florescimento pleno, que é o R5.5, e na produtividade do girassol de forma diferenciada entre as duas cultivares. E o fertilizante nitrogenado de liberação lenta, ele possibilitou o quê? Índice de área foliar no início do enchimento dos aquênios maior do que os obtidos com a ureia. Então, a partir então de 120 kg por hectare de nitrogênio. E o cultivar Olisson 3, ele apresenta maior índice de área foliar no florescimento pleno em doses de 80 kg por hectare de nitrogênio e maior produtividade a partir de 120 kg por hectare de nitrogênio. Obrigada a todos!